Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 21 de maio de 2021, são 21 horas e 1 minuto. Lição 13 da classe de jovens. A Santa Ceia, o amor e a ressurreição, começando corrigindo a hora da revisão. Resposta número 1. Olhando para trás, a ceia do Senhor apontava para a centralidade da morte de Cristo. Resposta número 2. O pão simbolizava o corpo de Cristo, que é partido por vós. Resposta número 3. O suco de uva simbolizava o sangue vertido na cruz. Resposta número 4. A base para a absolvição de todo pecador no julgamento divino é a morte de Cristo. Resposta número 5, no capítulo 13. Texto do dia. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Síntese: o sacrifício de Jesus na cruz foi o maior exemplo de amor sacrificial. Introdução. Nesta última lição do trimestre, estudaremos a respeito da ceia do Senhor, o poema do amor, a ressurreição e o destino dos salvos por Jesus Cristo. Nós vemos, por exemplo, que nós cristãos, nós não comemoramos a Páscoa. E por que nós não comemoramos a Páscoa? Porque a ceia do Senhor substituiu a Páscoa. Orientações a respeito da celebração da ceia do Senhor. Paulo repreende as dissensões durante a celebração da ceia do Senhor. As igrejas do primeiro século participavam de uma refeição comum que tinha por objetivo principal a comunhão dos membros, chamada ágape. Com o passar do tempo, essa celebração se uniu com a comemoração da ceia do Senhor. Todavia, durante essa celebração, os irmãos em Corinto, com melhores condições, comiam suas refeições em separado das demais pessoas. Vemos aqui uma confusão e algo que não provém de nós cristãos, que é a questão da separação entre irmãos na ceia do Senhor. Aqui cada um trazia a sua ceia, cada um trazia da sua casa a sua ceia para participar da ceia do Senhor. Então veja que aquela pessoa que tinha muito, trazia muito alimento, né? E aquela que não tinha nada, de nada trazia. E aqui vemos a diferença, as pessoas não se importavam com aqueles que não tinham nada. Então havia dissensões, havia separação na igreja quanto a isso, porque cada um comia a sua ceia. Um olhar para o passado, o modelo da ceia do Senhor. Olhando para trás, a ceia do Senhor apontava para a centralidade da morte de Cristo. O pão simbolizava o corpo de Cristo, que é partido por vós, e o suco de uva simbolizava o sangue vertido na cruz. A base para a absolvição de todo pecador no julgamento divino é a morte de Cristo. Por isso, a orientação de Jesus para celebrar a ceia do Senhor em memória de sua morte. Então, quando nós estamos participando da ceia do Senhor, nós estamos, na verdade, fazendo memória à sua morte. Há algo que eu vejo que é bastante importante para falar, para mencionar, uma vez que raramente essas coisas são mencionadas. Eu quero mencionar aqui 2 pontos. O primeiro ponto é acerca do suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo, que foi vertido na cruz, para que assim nós viemos ter a salvação em Cristo. Isso, geralmente, às vezes até se fala, apesar de falar pouco sobre isso. Entretanto, isso aí nós compreendemos e entendemos logo de início que o suco de uva simboliza o sangue de Cristo e assim, consequentemente, a nossa salvação, que foi o sangue que Jesus verteu na cruz. E o pão? O que simboliza? O pão, ele é o corpo de Cristo. Aí você vai questionar, mas o que quer dizer o corpo de Cristo? A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isso quer dizer que quando nós participamos da ceia do Senhor, na parte do vinho, nós estamos celebrando a nossa salvação, a morte de Cristo.
E quando nós participamos do pão, nós estamos dizendo que nós somos sarados porque estamos participando do corpo de Cristo. Isso quer dizer que quando alguém está enfermo, ao participar da ceia do Senhor, se ele tiver fé, ele pode ser curado. Estou dizendo isso porque é algo que é difícil de se falar nas igrejas e eu acredito que Cristo é aquele que cura, é o Senhor que cura. Ele curou, curava e vai continuar curando, mas nós precisamos ter fé no que ele disse, fé em sua palavra. Então, quando nós participamos da ceia, tanto a questão da nossa salvação quanto a questão da nossa cura física é possível mediante a fé. Um olhar introspectivo, o autoexame preventivo para não ser condenado. Celebrar a ceia do Senhor é testemunhar a morte e ressurreição de Jesus, enquanto se aguarda o arrebatamento da igreja. Todavia, Paulo afirma que alguns irmãos coríntios estavam participando da ceia para a sua própria condenação. A atitude dos crentes de Corinto durante a celebração era indigna por não discernir o corpo do Senhor, um reflexo da vida prática deles. Quantas das vezes nós observamos algumas situações? Uma vez me lembro, quando eu liderava o departamento de mocidade, de jovens da minha igreja, houve uma questão que eu achei assim, bastante até curiosa, nunca tinha visto. Uma jovem nossa, ela não era batizada nas águas e participava da ceia, e ninguém nunca havia observado isso. E alguém observou e falou comigo que eu deveria repreender a jovem. E eu pensei o seguinte: bom, não é de fato o certo ela participar da ceia, porque ela não é batizada, ela ainda não passou pelo processo e tal. Mas eu não posso condenar, porque se ela tem o desejo de participar da ceia, eu não vejo algo errado. Agora, é claro que existe a questão do processo. Então, conversei com ela, logo em seguida ela desceu as águas e assim pôde participar da ceia. A ceia do Senhor, nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos compreender que a ceia do Senhor não é um lugar que nós vamos chegar para comer e beber. Como diz a palavra em 1 Coríntios 10:32, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória do Senhor. Principalmente a ceia do Senhor. Quando nós estamos participando da ceia do Senhor, não é que nós estamos aptos para participar da ceia. Nós participamos da ceia por infinita graça e misericórdia do Senhor, porque pelo Senhor nós somos justificados, porque nós não somos dignos de participar da ceia. É o Senhor, por seu sacrifício, que nos dá essa oportunidade e esta graça. Entretanto, nós não devemos participar da ceia de qualquer maneira. Nós precisamos ter a nossa conduta cristã, nós precisamos compreender que não é de qualquer maneira que se participa da ceia do Senhor, não é de qualquer forma que nós sentamos à mesa do Senhor para participar da ceia do Senhor e assim lembrar da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por outro lado, tem pessoas que acreditam que porque não faz algo errado, vamos assim dizer, está apto para participar da ceia, como se ele, por seu próprio mérito, tivesse alguma dignidade nisso. Não, nós, mais uma vez, é bom deixar claro que nós participamos da ceia do Senhor por graça e misericórdia do Senhor. A nossa salvação é pela graça e misericórdia de Deus. Da mesma sorte, a questão de participar da ceia. Então nós precisamos ter coerência na hora da participação da ceia, porque infelizmente algumas pessoas vão para a ceia de qualquer maneira, e eu digo tanto na questão tanto espiritual quanto até mesmo física. Há pessoas que vão para a ceia do Senhor, por exemplo, com suas vestes que parece que está indo à padaria comprar pão, parece que acabou de acordar e foi para a ceia do Senhor. Não tem um mínimo de coerência, não tem um mínimo de reverência na casa do Senhor e nem na ceia do Senhor. Então isso precisa ser mudado. A ceia do Senhor, ela é a maior festa do cristão aqui na terra. Nós precisamos participar da ceia do Senhor com toda a reverência, dando graças a Deus por sua morte, pela morte de Jesus na cruz do Calvário. O poema do amor, a causa das divisões na comunidade de Corinto era a falta de amor. A vida na igreja, para que seja fraterna e feliz, exige a prática do amor. Sem o amor, a igreja deixa de ser um local seguro e acolhedor.
O poema do amor deixa claro que ele se manifesta nas coisas mais simples do cotidiano. Paulo mostra que a falta de amor é a principal causa das divisões na igreja. O amor é a raiz principal do Evangelho. Entretanto, as pessoas fazem dissensões, diferenças, porque acreditam que por falar no amor do Senhor, está vivendo o amor. O amor é uma prática e não somente uma fala. Nós precisamos, no sentido geral, compreender que o amor está até mesmo nas pequenas coisas, e principalmente nas pequenas coisas. Nós precisamos compreender que a igreja não deve ser lugar de dissensões, de divisões. E como é que nós evitamos essas coisas? Amando uns aos outros assim como o Senhor nos amou, assim como Ele nos ensinou, que amemos uns aos outros. Porque muitas das vezes as pessoas param com a prática do amor, e o amor é o conjunto da obra, né? Não é somente o falar do amor, mas principalmente vivenciar, viver o amor, praticar a caridade, principalmente lembrando que a obra não traz a salvação, mas a pessoa salva pratica boas ações. Então o amor da pessoa que é salva na pessoa de Jesus, ela é uma pessoa amorosa. Por quê? Porque se Deus amou o mundo de tal maneira, e a nossa essência é divina, então se Deus é amor, nós também devemos ser da mesma maneira. A proeminência do amor sobre os dons. Paulo termina o capítulo 12 aconselhando os coríntios a buscarem os melhores dons, e ele os apresentaria um caminho mais excelente. Na sequência apresenta o poema do amor para mostrar como os dons deveriam ser utilizados. Muitas das vezes as pessoas, por ter dons, se acham melhores do que as outras que não têm. No entanto, todo dom deve ser usado por amor, deve ser usado para edificação e exortação da igreja, para que esta seja edificada no amor do Senhor. A questão bíblica sobre o amor, ele tem que ser usado assim, com amor para uns, para com os outros, que é o caminho mais excelente. Em outras palavras, o amor, ele é superior aos dons espirituais. O fruto do amor, ele é superior aos dons espirituais. Veja que os dons espirituais vêm por infinita misericórdia do Senhor. Entretanto, o fruto do Espírito, apesar que também vem da parte do Senhor, mas é mais uma ideia de caráter. É o homem que tem que ser, é o homem que tem que ter paz com o próximo, é o homem, né? O caráter do homem, é o homem que precisa ter amor para com os outros. Então isso demanda esforço. Então veja que o amor, ele é superior aos dons. Não adianta a pessoa ter os 9 dons e não ter amor, como disse o apóstolo Paulo, de nada seria. A perenidade do amor, ele jamais passará. Nós sabemos que os dons e serviços são importantíssimos para a igreja, mas eles não permanecerão para sempre. Contudo, o amor jamais passará. Paulo assegura que somente quem tem maturidade espiritual é capaz de demonstrar o amor verdadeiro. O amor é como uma característica genética de Deus, que comprova a paternidade divina. A maturidade cristã supõe a fé, a esperança e o amor. Todavia, a maior das virtudes é o amor. Mas, já falei, o amor é a principal raiz do Evangelho. Nós precisamos mais do que nunca viver uma vida de amor para com o próximo. Muitas das vezes vemos algumas pessoas, algumas situações, e parece que o amor está se esfriando, e de fato está. Como diz Mateus 24:12, né? Fala sobre a questão de que o amor de muitos se esfriará. Entretanto, eu e você, nós não devemos deixar esse amor se apagar em nosso coração. Nós precisamos continuar amando uns aos outros, ainda que recebamos a ingratidão, ainda que as outras pessoas não tenham amor para conosco, mas a nossa essência é o amor. Até as flores, por exemplo, deixam os seus perfumes na mão das pessoas que as esmagam. Por quê? Porque é a essência da flor, e assim também somos nós. Ainda que as pessoas nos esmaguem, nós devemos deixar exalar o nosso perfume, que é o perfume do amor.
na questão direta aqui da obra do Senhor. Nós precisamos fazer tudo em amor um para com os outros. A ressurreição e o destino do cristão salvo. A fé na ressurreição de Jesus é a garantia da vida eterna com Deus. Os gregos acreditavam que a alma era imortal, mas vivia aprisionada no corpo mortal. O corpo era visto como um impedimento para a alma se realizar plenamente. Em Corinto não era diferente, e mesmo algumas pessoas da igreja voltaram a ter dúvida a respeito da ressurreição, aqui na ressurreição da alma. Então os gregos acreditavam nessa questão de que a alma era imortal, mas ela vivia presa ao corpo. Veja que eles tinham dificuldade de compreender sobre as questões da ressurreição e o destino do cristão que está salvo na pessoa de Cristo. Eles não conseguem compreender que os nossos corpos serão glorificados. Nós veremos um pouco mais adiante sobre estas questões. Pessoas, infelizmente, no nosso meio, parece não, às vezes até não compreender muito a questão da alma, do corpo e do espírito, né? Existe uma diferença, que o corpo é aquilo que nós vemos, né? O nosso corpo. A alma é o que é a nossa essência, a nossa consciência, os nossos amores, os nossos sentimentos, isso é a alma. E o espírito é aquilo que nos leva a adorar ao Senhor, é aquilo que nos diz o que é certo e o que é errado, isso é o espírito. Então veja que as pessoas ainda faziam confusão e tinham dificuldade para compreender sobre como serei ressuscitado, como serei transformado se a minha alma está presa ao corpo. Então veja que isso não tem nenhum cabimento. Deus dará aos crentes salvos um corpo glorioso. Paulo ensina que o corpo e sangue não podem herdar o reino de Deus. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignominia, isso mesmo, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Então, no tocante aqui no geral, trocando em miúdos, ainda que o nosso corpo ele é corruptível, ele será glorificado e será incorruptível. E ainda que, veja que, ainda que seja fraco, ele terá vigor. Ainda que uma pessoa, digamos hoje, né, uma pessoa que está fragilizada, com a saúde debilitada, quando essa pessoa o seu corpo for glorificado, ele estará com vigor pleno. Então veja que o Senhor dará esse corpo glorificado a cada um que está salvo na pessoa de Jesus. Os crentes salvos e que estiverem vivos na última hora serão arrebatados. Hoje em dia estão sendo muito arrebentados, né? Entre os gentios haviam muitas dúvidas a respeito da ressurreição. Para eles, a morte era um dos pré-requisitos para a ressurreição. Uma de suas preocupações era de Jesus voltar e, estando vivos, não terem seus corpos transformados. Paulo os tranquiliza ao afirmar que no arrebatamento nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então veja que aqui, a continuação, né? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós teremos o nosso corpo transformado. De qualquer maneira, de todas as situações, tanto a pessoa que já morreu quanto aquela pessoa que está viva na volta de Jesus, da mesma forma serão arrebatados para os céus de glória. Conclusão. Nesta última lição do trimestre, estudamos temas relacionados à cruz de Cristo. Vimos que a celebração da ceia do Senhor aponta para a cruz de Cristo. Aprendemos também a respeito do poema do amor, que reflete sua plenitude no amor oferecido por Jesus na cruz e que nunca passará, e a ressurreição de Cristo, que garante a nossa ressurreição. Então nós certamente estamos preparados para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Participando da ceia do Senhor com amor e com a ressurreição. Então nós veremos, certamente nós estaremos no céu de glória. Nós devemos a cada dia mais estar prontos para o grande dia do Senhor Jesus Cristo.
Bom, esta foi a última lição deste trimestre. Eu aguardo você no próximo trimestre. Estaremos estudando vigilância, justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. A nossa primeira aula será profetas menores, grandes mensagens em pequenos textos. Eu aguardo você no próximo domingo, se Deus quiser, e no próximo trimestre. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!